Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra. É o seu devocional de hoje. A glória do Senhor no templo. Ezequiel, o profeta, lá no capítulo 43 do seu livro, versículos 7 a 9, ele disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais condenará este santo nome, nem os israelitas, nem os seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis em seus santuários nos montes. Quando eles puserem uma soleira perto da minha soleira, os meus batentes junto aos seus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, contaminaram meu santo nome com suas práticas repugnantes. Por isso eu destruí na minha ira. Eu os destruí na minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida e os seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. É um texto muito difícil de entender, mas a circunstância que Ezequiel viveu mostrava isso. Este é o lugar do meu trono, diz o Senhor por meio do profeta. O contexto aqui é o templo que havia se, digamos assim, passado por uma restauração. É claro que Deus não depende de um templo em que seria possível morar, que é impossível construir algum lugar que Deus pudesse caber nele, que comportasse Deus. Nosso Deus criador e sustentador. De qualquer forma, o novo templo que for agora reformulado é o lugar onde Deus deseja ter encontros com o seu povo. Deus deseja pôr o seu trono ali, o que significa que ele deseja ter uma relação de maior intimidade com o seu povo. É por isso que ele se fazia necessário que o povo renunciasse à idolatria e às prostituições, ou seja, tudo o que se tornara prática, onde ele, Deus, não estava em primeiro lugar. Há, nesse contexto, uma espécie de separação entre igreja e Estado. O templo não deveria estar ao lado do palácio do rei, nem o rei deveria exercer qualquer influência ou jurisdição no templo. Vários reis que passaram pelo trono de Israel que haviam profanado o nome do Senhor lá no templo. Os textos citados, os cadáveres dos reis, os corpos sem vida. Bem, essa questão talvez seja entendida por dois aspectos. O primeiro deles poderiam se referir aos ídolos trazidos para dentro do recinto sagrado, como foi o caso do rei Manassés, que assim procedeu. Manassés, se não foi o pior, foi um dos piores reis que por lá passou. Outra pode ser também a interpretação que caberia aqui que se tratasse do cemitério onde os reis eram sepultados. Só uma parede separava o templo do jardim onde eram sepultados os reis. Talvez se referisse a isso. O fato é que Deus não se mistura e não está onde habita a impureza. Se nós dermos um salto e aterrissarmos no Novo Testamento, vamos entender que nós somos o templo de Deus. Deus que na pessoa do Espírito Santo em nós habita. O que significa isso? Há que se ter cuidado para que não haja em nós contaminação que afaste Deus da nossa vida. Esse é o ensino. Que retiremos o que não diz respeito ao que vem de Deus, que vem de outra fonte. Deus não habita onde há impureza. Vamos purificar nossa vida. Deus quer estabelecer em nós o seu trono. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, obrigado porque tu nos alertas para essa realidade tão grande e que fala tão alto. Ajuda-nos a compreender e agir de acordo. Em nome de Jesus. Amém.